Vamos lá, bom dia, amores, anjos, coisas lindas. Hoje é 21 de outubro e a gente vai começar a aula fazendo uma revisão bem rapidinha, tá? Porque afinal de contas a prova é semana que vem e a gente precisa só aparar as arestas. Eu não vou trabalhar com profundidade esses assuntos porque a gente já trabalhou com profundidade, né? Tem gente aqui que tá careca de saber algumas coisas que eu vou falar. Então, vamos recapitular alguns tópicos aqui para não esquecer. Primeiramente, o capítulo que eu estou falando é o capítulo 6, na página 126, tá? Esse vai ser o conteúdo por cair? Sim, mas não vai ser todo, tá? Eu vou depois marcar a página que vai parar, beleza? Anjos. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que quando os portugueses chegaram aqui, né, no Brasil, primeiro já existia gente, né? Já existiam grupos indígenas e eram muitos grupos indígenas. Inclusive, os portugueses só conseguiram sobreviver quando chegaram aqui por causa desses grupos indígenas, que os receberam, cuidaram deles, deram comida para eles, trataram, porque muitos chegaram muito doentes. Imagina, gente, questão de meses dentro de um barco, né? Sem pisar em terra firme, né? Comendo peixes e pescados todos os dias, né? Se alguém tivesse uma doença, o espaço de contágio era muito pequeno, né? Convivendo ali com um rato, com esse tipo de coisa. Então, assim, era uma vida muito ruim dentro dos barcos. E o barco era de madeira, hein? E a madeira, quando ela fica muito tempo dentro da água, o que acontece? Ela suga essa água, né? Ela incha e tal. Então, tinha uma série de coisas que não era bom para a saúde desses marinheiros. Eles chegaram aqui muito doentes, né? E aí eles foram acolhidos e cuidados por esses indígenas, tá? Segundo ponto para a gente lembrar é que, apesar de terem chegado até as Índias, até o Brasil, isso não representou que o Brasil foi incluído na economia de Portugal. Por quê? Quando os portugueses chegaram aqui, eles acharam o seguinte: bom, tem terras aqui, né? Vamos ver se a gente consegue enriquecer rápido. E eles não encontraram nem ouro, nem diamante, nem prata, nenhum metal, nem pedra preciosa fácil no Brasil. Ô, prof, mas aqui não foi encontrado ouro? Foi. Só que foi tipo 200 anos depois, né? Não foi logo no início, né? Logo no início, no litoral do Brasil não tinha metal nem pedra preciosa, né? Então, os portugueses ficaram meio assim, diferente da Espanha, que chegou lá na América Espanhola e tinha lá os astecas, os maias, ou os maias não, os astecas e os incas, tudo cheio de prata, de pedra preciosa, de esmeralda, de não sei o que. Eles, opa, é aqui mesmo que eu vou ficar, né? É aqui mesmo. Então, isso não aconteceu no Brasil. E aí, tinha mais uma coisa. Os portugueses, eles dominavam as rotas comerciais com as Índias, que chamava Índias, mas é a Índia e a China, né? Eles dominavam. E os produtos que se vendia de lá, eles davam muito lucro, que eram as especiarias, tecidos, tapetes. Então, por essa razão, Portugal não ficou muito interessada em controlar aqui o Brasil, né? O seu território na América. Prof, é Professora, verdade que. Já te deixo falar, Esther, só para eu ah, concluir, tá? Senão eu esqueço. Aliás, fala senão, você primeiro, que eu acho que você vai esquecer antes de mim. não, é que, tipo, é verdade que o Pedro Álvares Carvalho queria ir para a Índia e depois descobriu o Brasil? Ou, tipo, ele Esther, já eu ia veio aqui falar por muito... isso, você acredita? Meu Deus, que conexão. Fiquei chocada agora. Era isso que eu ia falar. Professor, é verdade que foi um acidente que eles encontraram no Brasil? Era isso que eu ia dizer. Em choque estou. Conexão. Muita conexão. Não, galera, não é verdade, tá? Quando Pedro Álvares Cabral saiu, já existia um plano de vir para cá. Afinal de contas, já tinha 2 anos que o Tratado de Tordesilhas tinha sido assinado. Então, o Tratado de Tordesilhas, ele era essa divisão do território. Então, como que Portugal tinha um documento lá com a Espanha, dividindo um território, e aí não sabia que tinha um território? Não faz sentido, né? Então, já sabia, inclusive, eu não entendo por que durante muito tempo a galera dizia que... Eu aprendi na escola que foi acidental. E tem documento, cartas, onde o rei fala que é para passar aqui. Então, quer dizer, não foi acidental, né? Mas, enfim. Ponto para começar, tá? Primeira pergunta que eu quero que vocês anotem
e que vocês se lembrem. Calma aí. Ô, professora, mas o conteúdo da prova não é o capítulo 6 inteiro, né? Tá? A gente vai ver tudo que dá para revisar hoje e aí a gente vai parar ali. Só no que foi trabalhado mesmo, tá? Porque não foi o capítulo todo terminado. Amores, por que o Brasil não foi imediatamente incluído na economia da sua metrópole? Porque, primeiro ponto, todo mundo concentrado? Então, porque, eu não sei a ordem dos porquês, eu não sei por que a gente tem 4 porquê, mas enfim. Não é? Também não sei. Por que não? Que Eu coisa. sei que porquê separado é para resposta e porquê junto é para pergunta, não é? Eu não sei. Eu Sei não Ao lá. contrário. Gente, eu não. Ah, é ao contrário, viu, professor? Deixa eu errar. Professora, eu só boto o PQ e acabou. Por que tem essas regras em português, gente? Pra que isso? Vamos lá. Por que A não gente já fala português, para que saber? riquezas? Então é porque tem vários, tipo assim, quem? Assim, é o... Alguma coisa assim. Prof, bota uma dessas questões na prova, por favor. Bom, foi aqui, ó. Então, a gente tem aqui como motivo o fato de que não haviam riquezas fáceis, além de Portugal possuir domínio sobre as rotas comerciais com as Índias. Então, Portugal lucrava muito com as rotas comerciais com as Índias. Então, por isso não fazia muito sentido. Por que raios eu vou ir para um lugar onde não tem riqueza fácil e vou colocar dinheiro e investir tudo lá, se eu tenho outro lugar que me dá lucro, certeza? É certeza que vai me dar lucro. Só que... Termina de escrever aí, gente, rapidinho. E, galera, só que aqui no Brasil foi encontrado duas riquezas, né? Que foram as drogas do sertão, que eram especiarias, eram temperos também. Eita, lasqueta. E o pau-brasil. O pau-brasil, ele era um grande fornecimento. Daqui a pouco a gente volta para o documento aqui. Ele era um grande fornecedor, não fornecimento, de tinta vermelha para tingir tecidos, tá? Então, por isso... Ao Brasil? Ao Brasil. Uhum. Então, vou pôr aqui outra pergunta. Já libero para vocês, tá? Quais foram as riquezas? Viu? De novo, tava falando com o áudio desligado. Ó, olha isso. Professora, o pau-brasil ele tem uma madeira vermelha? Sim. Meu pai tem tantão de muda de pau-brasil aqui, ele tá fazendo. Porque na verdade, o que acontece? Peraí. Foi a forma de exploração do trabalho nessa... Tá. O que acontece? A cor vermelha, ela era uma cor difícil de alcançar. Eu não sei se vocês se lembram do sexto ano, alguns vão lembrar. Mas quando a gente falou dos fenícios, a gente falou também de uma tinta vermelha, que eles extraíam de um molusco e que por isso os produtos deles, tingidos de vermelho, eram absurdamente caros, porque era uma tinta muito difícil de encontrar. Lembro. Olha só. Segunda pergunta. Quais foram as riquezas encontradas no Brasil durante o período pré-colonial? E aí você me pergunta, professora, período pré-colonial, o que é isso? Ótima pergunta que você me fez. Período antes do Brasil ser colônia. Isso. Na verdade, assim, ó, o Brasil já pertencia a Portugal, mas as pessoas não estavam vindo viver aqui, tá? Então, não vinham, os portugueses não estavam vindo morar aqui, né? Por quê? Porque para eles pegavam aqui as riquezas e iam para as Índias, tá? Então, olha aqui. Quais foram as riquezas encontradas no Brasil durante o período pré-colonial que despertou o interesse de Portugal? Apesar de... Pau-brasil? Isso. Apesar de Portugal explorar esses...
Não, peraí. Eu vou começar do princípio. As riquezas foram as drogas do sertão, que eram temperos, e o pau-brasil. Mas, apesar de Portugal explorar esses recursos, ainda não havia o interesse de viver na colônia. E mais, amores da minha vida. A pergunta ainda é: qual a forma de exploração de trabalho? A exploração de trabalho foi a mão de obra indígena, não é? E escravizando? Através do escambo nesse primeiro momento, depois que foi escravidão. Do escambo. O que é o escambo? Vou pôr aqui entre parênteses. Trocas de um produto pelo outro. Então, eles trocavam o quê? Eles trocavam o pau-brasil por várias Sempre vi isso de bugigangas, né? espelho. Isso. Sempre vi isso de espelho. Deixa eu salvar Não, isso aqui rapidinho, tá? professora, como é que era usado o pau-brasil? Tipo, a madeira do pau-brasil, ele era usada como? Para fazer o quê? Eu acho, eles faziam alguns móveis também, mas normalmente eles batiam bem essa madeira para extrair a tinta. Entendeu? Revisão, 7º ano. Se não der tempo da gente fazer todos os exercícios, eu vou montar alguns e vou mandar para vocês como forma de estudo, tá? Guia para o estudo de vocês. Bom, é para manter o compartilhamento ou pode parar? Não, Peraí, espera um pouco. Calma aí, prof. Eu comecei, acabou de começar. A resposta. Tá. Professor, Oi. depois, você já tem tipo, os conteúdos separados do que vai cair? ela falou que não. Não. Eu vou fazendo durante a aula. Tá? Mas o livro, esse capítulo especificamente, ele tem muita caixinha de atividade no meio, né? Muito mais história e coisas assim. E essas partes não vão cair. Então, a maioria tem um só que vai, que é aquele dos descimentos e aldeamentos e tal. Daí eu preciso separar página por página. Vai ser a primeira vez que eu vou mandar página por página para vocês estudarem, tá? Agradeçam, sejam Obrigada. gratos. Um belo presente de Natal, eu diria. Adorei. Amores, aí dando sequência, enquanto vocês vão escrevendo, porque senão a gente acaba se atrasando muito, vocês falam bastante sobre a questão dos indígenas, né? Nós já falamos sobre isso. E eu quero que vocês se lembrem, porque vai cair na prova, tá? O que eu quero que vocês se lembrem? Primeiro, que os indígenas? Oi? O que você disse que vai cair na prova? Sobre os indígenas. No livro de vocês está lá, o título é Os Habitantes da Terra. Porque hoje muita gente questiona esse termo, né? Tipo índio, que não eram assim que eles se chamavam, né? Então, é complicado. Então, vocês podem ler em vários lugares. Os povos originais, né? Porque eles são os povos originais da América. Os povos nativos, enfim, tá? E aí, na aula, eu tinha falado para vocês, por exemplo, que eles não são um grupo só, né? Eles não têm uma característica única para todo mundo, né? Falei que eles tinham vários idiomas, por exemplo, né? Enfim, né? Que cada sociedade tinha a sua forma de manifestação cultural, que eram as tatuagens, os piercings, as pinturas que eles usavam, né? Esse tipo de coisa. No livro de vocês, já vou avisar, na página 134 tem uma caixa de troca de ideias, né? Que vai falar sobre a origem das palavras, né? E tudo mais. A gente não precisa, essa parte vocês não vão precisar estudar, tá? Só que a página 134 vai estar na lista, então vocês já fiquem sabendo que essa caixa em verde não precisa, tá? Mas enfim.
Então, esses grupos, eles eram muito diferentes uns dos outros. Para se ter uma ideia, atualmente tem 305 idiomas indígenas no Brasil e muitos índios foram mortos e dizimados. Então, se tem 305 línguas que eles falam, imagina a cultura em si, né? Imagina as formas de arte e tudo mais que eles têm, né? Então, isso é muito importante. Eu vou pôr uma pergunta nessa revisão, tá? Vocês podem, se der tempo, a gente pode até pensar em montar a prova baseada nas perguntas, mas por enquanto tem que acrescentar mais. Explique um pouco sobre a afirmação. Os povos originais do Brasil possuem pontos de convergência e pontos de semelhança. Vamos lá, deixa eu explicar essas palavras, tá? Palavra do dia. Convergência. O que é convergência? É quando cada um tá num lado. Tipo, eles são diferentes. Não é a mesma coisa, tá? E pontos de semelhança é o que eles têm em comum. E o que eles tinham em comum, gente? A divisão do trabalho, a ideia de coletivismo. Por exemplo, os indígenas, eles não tinham, e eu falei sobre isso também, a visão de que a terra era uma posse. A terra é minha. Não. Eles achavam que a terra era de quem estava usando e explorando essa terra. A partir do momento que eles não tivessem mais, outra pessoa podia usar. Era assim que eles pensavam. Inclusive, por essa razão, eles foram muito julgados pelos europeus, que chamaram eles de preguiçosos. Por quê? Porque eles não tinham posses. Porque para eles não fazia sentido. Por que eu vou ficar juntando terras e mais terras e mais terras e mais terras se eu não preciso disso tudo para viver? Né? Essa era a lógica deles. Então, era uma lógica bem diferente do que os europeus faziam, tá? Você sabe Esse me dizer se... diferenças é convergência, né? Isso. Vou pôr entre parênteses para vocês lembrarem, tá? Prof, Oi? você sabe me dizer se semana que vem nas provas vai ter aula? Não Ou vai sei. ser só as provas? Eu não sei, Natan. Não sei mesmo. Mas vocês devem receber orientações sobre isso, né? Mas eu ainda não sei. Como diferenças estavam a organização da tribo, dos Nem rituais, né? mandaram um calendário ainda, não falaram. Só uns 2 professores falaram o conteúdo das provas. É. É que nós estamos perdidos também ainda. Do nada, prova. O que era convergência, prof? Diferenças, tá aqui, ó. Entre parênteses. Ah, tá. Professora, Oi. essa é a última semana de prova do ano, né? Se tudo der certo, sim. Só que vocês ainda têm trabalho, né, para Se a apresentar. gente não ficar de recuperação também. Isso, se não faz de recuperação. Mas aí vocês têm, por exemplo, porque a VA1 é dois trabalhos. Eu passei um para vocês, aí vou passar o outro para novembro. Acho que lá para o dia 20 de novembro. Aí na semana de prova de vocês eu já libero o segundo trabalho, o que vai ser, para vocês já começarem a se organizar. Entendeu? Vai ser o quê? Acabar as aulas no segundo. Boa pergunta, não sei. Não posso te ajudar ainda, porque eu não sei. Hein, prof? As aulas vão acabar que dia? Eu não sei. Isso que eu acabei de falar. Você não me Ah, tá, acho que passou? não, tá certo. Eu acho que vai Acho que acabar estava dia falando. 30 de novembro. A escola está uns 3 anos já com essa data. É. Eu não sei que dia acaba novembro, então, mas o dia que acaba novembro vai acabar as aulas. Há uns 2 anos já tá assim. Acaba Eu dia acho que vai 30 ser de essa data. novembro as aulas. Dia 30 vai ser numa segunda? Deve ser. Deve ser isso mesmo. Bom, amores, Nossa, da escola. vamos lá. Você acha que volta às aulas? Pra nós? Pra gente? Arthur, eu não... É o Arthur que tá falando Não comigo? tem necessidade. Saulo, olha,
Eu acho o seguinte, eu acho que só falta um mês. A gente aguentou 7, 8 meses, sabe? Eu acho que vai ficar tão confuso as coisas voltarem e aí a gente ter que mudar tudo, fazer tudo de... Sei lá, eu não sei se precisava, mas Eu não queria que voltasse. eu também acho que agora que a gente Acho um pouco conseguiu difícil. se organizar, né, e conseguiu fazer, É, eu não sei. voltar. Assim, na minha opinião, eu não sei se. É tipo assim, eles querem voltar, eu acho uma coisa legal, mas eu não sei se faz muito sentido, porque o ano já tá acabando, o ano letivo, e a gente se Não organizou valeria nem a agora, pena voltar no meio. Eu também acho que não vale a pena. As aulas. Estão abrindo Só que festa, tudo, mas voltar não ano desse ano. que se a escola quer voltar, ela podia voltar com atividades paralelas, sabe? Tipo um reforço para quem não conseguiu entender algumas coisas, sabe? Coisas assim, mais tranquilas. Mas a gente não sabe, né? Não tô sabendo de nada. Amores, vamos lá, né? Vamos A escola vai concluir. voltar. Depois das provas, a gente não professora? aprende mais conteúdo praticamente. Por que a escola vai voltar? Também não entendo, mas vamos que vamos. Peraí, professora. Oi, pode falar. Nesse ano que teve a só online, né? Nesse ano que agora já era online, teve muita mudança no geral nas provas, assim, ou não? Os resultados? Tipo, mudança de... teve muita mudança? Não, acho que não. Na verdade, assim, olha, eu acho que é muito importante porque a escola estava tentando, não sei se vocês lembram, mas estava tentando um ensino mais autônomo para vocês, lembra? Que era a educação ativa, que vocês iam estudar antes das aulas e tal. Eu acho que isso foi fundamental para vocês aprenderem. Agora, com o resultado das provas, Desliga o áudio, gente. com referência ao resultado das provas, teve muita cola, né, gente? Vamos ser sinceros, todo mundo sabe disso. Mas vai fazer o quê? Agora teve aluno que se dedicou muito e que a E, gente professor, via, demorou sabe? tanto para nós, alunos, conseguirmos aprender a pegar o conteúdo, porque, assim, se para alguns alunos é muito fácil distrair na escola, imagine em casa. Eu acho que isso Tipo, era importante, eu, porque a gente... eu não consegui prestar atenção há praticamente até menos de um mês. Só que eu nunca tive muita facilidade de prestar atenção nas coisas. Mas assim, qualquer coisa me distrai. Qualquer coisa. Tipo assim, eu tô no meu quarto. Que coisa que não vai me distrair, gente? É verdade. Bom, gente, mas vamos dar sequência aqui, senão a gente não vai conseguir terminar, né? Deixa eu passar aqui para seguir a ordem do livro, né? Bom, uma coisa importante também para a gente falar sobre isso era o papel da igreja, né? E a divisão que os portugueses fizeram ali para controlar os índios. Ai, deixa eu conectar meu computador na tomada que tá acabando a bateria. Para controlar os índios. Oi. Aqui, você tá tentando iniciar um compartilhamento de tela? Não, eu tô com a tela compartilhada, não tô? Não, porque pra mim está Assim, Kaline R, iniciou o compartilhamento de tela. O problema eu acho que é aí, porque os outros estão vendo a tela. eu tô vendo. Foto no grupo. Olha, eu vou pôr mais umas questões, mas não sei se vai dar tempo da gente fazer todas hoje, tá? Eu vou pondo. Bota as questões aí a gente vê e depois você manda as respostas. Pode ser. Deixa eu só ir concluindo aqui a explicação. Então, a Igreja Católica ela teve um papel muito importante na colonização, né? Qual foi esse papel? Primeiro, o papel de catequizar os índios e ensinar aos índios o comportamento considerado oficial, né? O comportamento europeu. Então, do preconceito. Isso. Então, qual o papel da Igreja Católica na colonização e no controle social dos grupos nativos? Opa. Tá, eu vou pôr só a pergunta e depois eu mando a resposta, pode ser? Uhum. Tá. Então, qual foi esse papel, gente? Foi papel de... acho que enquanto eu vou falando, eu já vou adiantando aqui. Foi
o papel de aculturar, ou seja, substituir a cultura desses povos. Então, substituir a cultura deles, a cultura original deles, pela cultura europeia e torná-los mais. Oi. Eu tenho um amigo que estuda no CMO e as Nossa. provas dele, as professoras pegam as perguntas tudo do Braille, né? Ah, velho. Aí só copia e colam. Tem todas. Todas que tem na prova deles tem no Braille. Vamos ficar adaptados. Então, mas olha que doido. Eu já criei várias perguntas que eu estava criando na minha cabeça e a pessoa procurou e achou no Braille. Tem tudo lá. Professora, não falando isso, mas uma vez eu peguei uma foto de um trabalho, eu acho que era de educação física, português, e eu botei no Braille e alguém tirou a mesma foto no site da EDEB, ou seja, foi alguém aqui da sala, e botou lá para ver se conseguia a resposta. A Fernanda já fez isso. Eu e o Lucas, eu acho que viu. Eu vi que a Fernanda fez isso também. Eu sou meio sonsa, então quando eu vou pesquisar alguma coisa, eu nem sabia que tinha esse trem de foto, mas, véi, isso deve ser bem útil, mas é meio, sei lá, errado, mas não é. Quando a pergunta é muito grande, você tira a foto e eles escaneiam e vê se tem. Espertos, eu diria. Eu também. Professora? Oi. Eu acho que, tipo assim, se fosse ter uma opção, tipo, boa pro ano que vem, seria ter uma aula de reforço, tipo, 2 vezes por semana, do 7º ano, entendeu? Tipo, nas matérias que as pessoas tiveram mais dificuldade, tipo, matemática, ciência, geografia e história. Tipo assim, não falando isso, mas seria muito bom, porque essas foram as matérias que a gente... Então, não começaria o ano, tipo, com tudo, entendeu? Não dando reforço esse ano. Ano que vem começasse tipo, a dar reforço para quem quisesse dessas matérias, só que com o conteúdo do 7º ano, entendeu? Tipo, equações. Equações é um negócio muito importante, matemática, eu não consegui aprender até agora. Só que aí agora já faz uns 5 meses que o professor explicou. Eu não consegui Anjos, vamos lá agora, olha. Continuando aqui. Aí o que aconteceu na história? Aconteceu que houve uma grande mudança dentro dos territórios. Que mudança foi essa? Foi a mudança de que o comércio com as Índias já não estava mais dando muito lucro, tá? É porque outros povos começaram a ir para as Índias também, certo? Eu vou parar aqui o compartilhamento, depois eu mando as outras perguntas, tá? Então, olha só. Outros povos... vou até anotar isso aqui para o que mudou... Prof, bota todas essas perguntas na prova. Engraçadinho, né? Certo. Bom, então o que mudou para que os portugueses decidissem colonizar, então vir morar, né, no Brasil? Mudou o seguinte, eles passaram a não conseguir mais lucros altos no comércio com as Índias orientais, né, com a Índia e a China, porque outros países já estavam indo para lá, como a Espanha, como a própria Inglaterra, como a Itália, que ia também, né? Enfim, vários países estavam indo, então começou a ter muita oferta daquele produto. E aí o preço caiu, né? Então eles não tinham mais tanto lucro. Segundo motivo é o fato de que tá certo? O fato de que, tá, acho que tá. O fato de que alguns outros povos europeus falaram, opa, peraí, ninguém tá morando lá no Brasil, lá naquela colônia dos portugueses, pronto, bora nós. E aí começou a vir um monte de outros povos para cá, e os portugueses falaram, meu Deus do céu, perdi o lucro que eu tinha com as Índias Orientais e vou perder ainda a minha colônia. Quero isso para mim? Não, não quero isso para mim, então vou dar um jeito de colonizar. E por quê? Porque eles não tinham colonizado até aquele momento, né?
Por que então eles escolheram, vou até por aqui, ó, porque os portugueses não conseguiram. Professora, Oi, você parou o compartilhamento de tela? parei. Ah, tá. O que aconteceu então? Os portugueses, lembra disso? Os portugueses, não sei se vocês se lembram, mas eu já tinha falado também, Portugal não tinha grana para colonizar, né? Não tinha como colonizar porque não tinha dinheiro para investir. Então, o que eles fizeram? Eles foram atrás de quem tinha. Isso, né? Eles foram atrás de quem tinha. E quem tinha? A nobreza. Então, eles foram lá e falaram assim, olha, eu não tenho como colonizar, mas vou dividir todo esse território nas capitanias hereditárias, a gente já falou sobre isso, e vou oferecer para os capitães donatários, certo? Então, por que isso? Porque como não tinha dinheiro, passou a responsabilidade para quem tinha, né? Então, quais eram as funções dos capitães? Ó, quando cair o link é para voltar para esse, tá? Quais eram as funções dos capitães donatários? E quais eram seus direitos? Então, os capitães donatários, eles tinham a função de... Achei que tinha caído. Eles tinham a função de colonizar o território, explorar o território, proteger contra invasores, né? E direitos eles tinham de cobrar taxas se eles quisessem, de fazer o que quisessem, produzir o que quisessem, de ter escravos como quisessem, tá? E na época, gente, a escravidão indígena, ela permaneceu, tá? Ela foi reduzida porque a Igreja Católica interferia, mas ainda assim, os portugueses procuraram muitos jeitos de mudar a lei, né, para poder manter a escravidão indígena. Mas o predominante era a escravidão africana, tá? E por quê? Porque a escravidão africana dava muito dinheiro para os portugueses. Eles vendiam os africanos como um produto, né? Eles invadiam, eles sequestravam, ou eles faziam acordos, sim, existiam grupos africanos que também vendiam ou cediam seus escravos, mas por quê? Gente, nenhum país, nem da África e nem da Ásia, fazia ideia do que era a escravidão que os europeus estavam fazendo, né? Para os africanos, gente, um